Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. O objetivo desta aula é falar sobre certificação digital, tanto de identidades como de carimbo de tempo. Como vocês vão ver ao longo desse curso, certificação de carimbo de tempo tem tudo a ver com blockchain. Meu nome é Marco Simplício, eu sou professor na Escola Politécnica da USP. Então, qual que é o problema de distribuição de chaves? Eu tinha mostrado para vocês em aula anterior que, tem uma chave pública que todos os usuários sabem e, usando essa chave pública, você consegue, por exemplo, verificar assinaturas feitas por esse usuário, ou você consegue fazer uma cifração usando essa chave pública para que só o destinatário consiga decifrar o conteúdo correspondente. Uma chave simétrica, por exemplo. Só tem um probleminha. Eu falei que a chave pública é amplamente conhecida, mas quem disse? Não pode acontecer um cenário como esse? Alguém dá um telefonema para Alice e conversa com ela. Aqui é Bob. Anote minha chave pública. A Alice vai pensar, o Bob deve ter fumado alguma coisa um pouco diferente. Hoje tá meio rouco, não sei, mas tudo bem, deixa eu anotar a chave pública do Bob aqui, para poder verificar assinaturas correspondentes do Bob posteriormente. E, a Alice vai estar sendo enganada, né? Como é que ela sabe que aquela chave pública é um número, né? Um cara de aleatório, praticamente. Ele, de fato, corresponde à identidade do Bob. E a pergunta pode ser remetida a assinaturas manuais, né? Não só digitais. Como sabemos que a assinatura manual de alguém é a assinatura dele de fato, né? Enfim, eu tenho um documento assinado por terceiro. Não, quem disse? Como é que eu sei que essa assinatura é deste fulano? E o que a humanidade fez para resolver isso no mundo físico é cartório, né? O cartório sabe a assinatura dos usuários e pode fazer esse tipo de verificação. A humanidade não é muito criativa e fez um cartório digital, chamado Autoridade Certificadora. Existe uma entidade que o que ela faz é dizer qual é a chave pública dos usuários, não as assinaturas, tá? A parte do cartório é pior, porque ele tem que verificar assinatura por assinatura. Aqui já é melhorzinho, né? Uma evolução da autoridade certificadora dos cartórios, né, físicos. Ele diz qual é a chave pública do usuário. E aí você pode usar essa chave pública para fazer quantas verificações de assinatura você quiser. Todas as assinaturas feitas com a chave privada, correspondente à chave pública, que está dentro, né, que foi autorizada, né, autenticada por esse cartório digital, você consegue verificar. E ele gera o que é chamado de um certificado digital. O que é um certificado digital? Nada mais é que um documento que junta duas informações. A chave pública do usuário. 2, informações de identidade dele. Então, se for, por exemplo, um médico, vai ter lá o número do CRM dele, o registro dele no Conselho Regional de Medicina. Se for um advogado, o registro dele na OAB. Se for um site, vai ter o nome do domínio, né? www.usp.br. Então, seja lá o que for que precisa para ser identificado, é vinculado à chave pública correspondente, e esse cartório digital, a autoridade certificadora, ele faz uma assinatura digital desse documento. Basta você verificar a autenticidade desse certificado digital, que você sabe qual é a chave pública do Bob. A Alice consegue saber. A chave pública do Bob é essa. Quem disse foi a autoridade certificadora X. Parece que tem um problema de ouvir galinha aqui, né? Porque eu queria saber qual era a assinatura do Bob. Para isso, eu preciso da chave pública do Bob, extraio ela no documento, chamado certificado digital, contanto que eu saiba a autenticidade desse certificado digital, confirma essa autenticidade, tá tudo certo, mas como é que eu confirmo a autenticidade? Eu preciso da assinatura, verificar se a assinatura é de fato da autoridade certificadora. Muito simples, eu preciso então da chave pública da autoridade certificadora. Qual que é a chave pública da autoridade certificadora? Percebeu, ouvir galinha? Eu precisava saber a chave pública do Bob. Agora eu preciso saber a chave pública da autoridade certificadora. Muito simples, eu peço uma autoridade certificadora a outra, criar um certificado digital para a primeira autoridade certificadora. E aí eu verifico a autenticidade do segundo certificado digital, verificando a bendita da assinatura da segunda autoridade certificadora, e para isso eu preciso saber a chave da segunda autoridade certificadora. Então, viram problemas sem solução. Como é que a humanidade resolveu isso? Muito simples. Você tem que saber a chave pública das autoridades certificadoras. E você sabe na prática. Na verdade, você pode até não saber, mas os aplicativos que usam alguma coisa de certificação digital, eles vêm pré-carregados com as chaves públicas das autoridades certificadoras correspondentes. Então, Firefox, Windows, Google Chrome, Opera, qualquer um deles tem, em algum lugar na configuração, quais são as autoridades certificadoras aceitas por ele, quais são as chaves públicas que podem emitir certificados digitais e que eles vão aceitar. Então é assim que funciona, quase que por imposição. Se você criar seu próprio aplicativo, você vai precisar da mesma coisa.
Como é que funciona, então, essa distribuição, esse monte de certificados de autoridades certificadoras? No final das contas, a humanidade criou uma hierarquia. Existe uma autoridade certificadora raiz, e uma, ou algumas, né, são várias, é distribuído esse cenário, ok? Então, existe todo um conjunto de autoridades certificadoras no mundo, de forma descentralizada, não existe uma autoridade certificadora, são várias, só que já é descentralizado, tá? Se você ouve pessoas querendo descentralizar o que é chamado aqui de infraestrutura de chaves públicas, ou public infrastructure, bom, pode avisar eles que já é descentralizado, não tem uma entidade central. Mas há, sim, uma crítica que, poxa, mas tem um certo conjunto apenas de autoridades certificadoras. E, de fato, elas são chamadas autoridades certificadoras raiz, elas estão em vários aplicativos, então é elas que acabam emitindo muitos certificados para muitos usuários, usando uma estrutura hierárquica. A autoridade certificadora raiz, ela emite certificados para as chamadas sub-autoridades certificadoras. E essas sub-autoridades certificadoras que emitem para as entidades finais. Por que isso? Porque pelo menos 2 níveis, podem ter mais níveis, inclusive, né? Eu vou mostrar no próximo slide. Porque a autoridade certificadora raiz, a chave privada dela é bastante crítica, né? Ela pode emitir certificados para qualquer pessoa, ela tem que verificar quem são os usuários, né? Alguém tem que fazer essa verificação do usuário antes de fazer a emissão do certificado, mas se vaza essa chave é catastrófico. Dá para gerar um monte de certificado falso. Então, um requisito de uma autoridade certificadora raiz é que ela tenha todo um conjunto de proteções físicas para garantir que essa chave não seja vazada. Em geral, o computador que tem a chave de assinatura de certificado da SubACES, ele nem é um computador normal, não é um desktop, é um hardware de segurança especificamente projetado para fazer assinaturas. Ele não fica conectado na internet para que qualquer pessoa possa tentar fazer o acesso, ele fica numa sala-cofre, muitas vezes protegida por vários fatores de autenticação, biometria, uma senha, um cartão, precisa de mais de uma pessoa se unir para chegar naquela sala. Então, tudo que vocês veem em filme de espionagem, né, Missão Impossível, em geral se constrói para esse tipo de sistema. É extremamente difícil alguém ter acesso a essa sala-cofre. E exatamente por essa dificuldade que não dá para a autoridade raiz ficar emitindo certificado para absolutamente todo mundo, né? Tem 1000 usuários aqui, então, vamos lá na sala-cofre, um a um, que não dá para mandar pela internet, vamos espetar um cartãozinho aqui para ela fazer as assinaturas. Não escala isso. Então, o que ela faz? Ela assina para subautoridades certificadoras, que são entidades que têm também um certo grau de proteção, não tanto quanto a autoridade certificadora raiz, e essas SubACES conectadas na internet conseguem fazer a emissão de certificados para os usuários finais. Então é isso, altíssimo grau de segurança, baixo número de assinaturas que pode ser feito na raiz. Quando você vai para a SubAC, você tem ainda um bom grau de segurança, só que tem mais vazão, né? O número de certificados que pode ser gerados por segundo é muito maior. E aí, então, você consegue dar conta dos vários usuários finais que podem pedir certificados. Então, essa aqui é a arquitetura que é utilizada. Então, existem autoridades certificadoras que podem ser dedicadas a fins específicos. No caso específico do Brasil, tem aqui um pedaço, né, da ICP Brasil. Tem uma autoridade certificadora raiz e tem alguns fins bem dedicados, né? Por exemplo, o Serasa para questão de crédito, o JUS para Ministério de Justiça, coisas do gênero, Receita Federal. Então, tem SubACs para diferentes necessidades, todas elas embaixo da mesma hierarquia, todas elas com certificados emitidos pela autoridade certificadora raiz da ICP Brasil. Tipos de certificados que podem ser emitidos. Tem alguns, para assinatura digital, você pode assinar documentos digitalmente, então o certificado te autoriza a emitir documentos e eles vão ser válidos juridicamente, conforme a ICP Brasil dita, né? São um certificado digital que foi emitido pela ICP Brasil. O que a ICP está dizendo é que foi feita a verificação de que aquele usuário é ele mesmo, né? Não vou emitir um certificado para qualquer pessoa falando que é o Marco Simplício. Só o Marco Simplício vai conseguir fazer essa emissão, espero, né? Essa é a promessa, pelo menos, de uma arquitetura de chaves públicas. E aí eu posso fazer assinaturas digitais e isso garante a validade jurídica dos documentos que eu tiver assinado. Tem certificados que são usados essencialmente para sigilo. Pensa num site, por exemplo, que a única coisa que ele quer fazer é estabelecimento de conexões do tipo TLS, né, HTTPS.
A única coisa que ele precisa é que seja possível estabelecimento de chaves. Então, ele não precisa fazer assinatura digital de nada. Para fazer esse estabelecimento, usa-se um certificado de sigilo, simplesmente. E certificado de carimbo de tempo. A ideia do certificado de carimbo de tempo é o seguinte: você pode criar uma entidade chamada Autoridade de Carimbo de Tempo, e ela emite uns documentos que o que eles dizem esse documento foi visto por mim nessa data. É para você fazer um registro temporal de um documento qualquer, uma patente, por exemplo. Você quer dizer que você gerou, você teve aquela ideia genial num certo instante de tempo, para que alguém no futuro, que eventualmente tenha a mesma ideia que você, não possa falar, não, você copiou a minha ideia. Não, eu registrei isso muito antes de você ter pensado, eu tenho aqui um documento que prova, um documento emitido por uma autoridade de carimbo de tempo. Essa que é a ideia por trás. Tem outros específicos que não vale a pena entrar, mas A, S e T são os 3 principais. E também tem alguns requisitos de segurança dos certificados. Tem os níveis 1, 2, 3 e 4. A ideia desses níveis é deixar claro o quão protegida está a chave privada correspondente ao certificado que foi emitido. Então, o nível 1, que é o mais baixo, você simplesmente guarda num dispositivo qualquer, num pendrive qualquer, no seu computador, enfim. Não tem um grau de proteção muito além de uma senha, por exemplo. É tudo proteção por software. No nível A2 já tem os dispositivos específicos para fazer a proteção. Então você guarda ele em um dispositivo que ele não tem a capacidade de gerar chaves internamente, mas ele tem a capacidade de fazer a proteção de chaves que forem colocadas dentro dele. O 3 já é um hardware mais poderoso, ele consegue gerar as chaves internamente. Esses são bastante comuns, né? O 1 e o 3 são até os mais comuns, são os pendrives especiais que internamente deles eles geram as chaves. E o 4 é o nível mais alto possível, em geral não chega para o usuário final. O nível 4 é muito mais para criar autoridades certificadoras. Aí tem toda uma parafernália de segurança por trás, também a questão de smart cards para ser fisicamente inviável extrair informações, mesmo que você tenha acesso ao acesso físico, né, ao smart card, fazer a extração da informação que ele está protegendo é bastante custoso. Então, tem os diferentes níveis para diferenciar o quão seguro está a chave. Então, os usuários finais, em geral, é A1. Enfim, A ou S, né, se for sigilo, mas, em geral, os usuários querem fazer assinaturas de coisas. A1 e A3 são 2 dos mais comuns. E como obter esses certificados? Bom, eu disse que as autoridades certificadoras precisam fazer uma verificação da identidade de alguém antes de emitir um certificado dizendo que esse alguém tem uma certa chave pública. Então, isto parte do processo de certificação. A primeira coisa que é feito normalmente é uma geração de par de chaves, né? Tem um par de chaves pública e privada. A privada você vai guardar consigo, seja porque você gerou no seu computador, seja porque você gerou dentro de um chaveiro, né? No caso dos certificados do nível 3. Você apresenta essa chave pública junto com seus dados cadastrais. Então, se eu quero provar que eu sou o Marcos, eu vou ter que mostrar ali um RG, CPF, carteira de motorista, seja lá o que for. Se é um site, ele vai ter que provar que a pessoa que está pedindo é administrador do site. Muitas vezes a autoridade certificadora pede para colocar um número aleatório na página inicial para você mostrar que você tem direitos administrativos dentro do site, além de outras verificações possíveis. Mas é isso, uma autoridade de registro nada mais é do que uma entidade que faz o cara crachá, né? Faz a verificação das identidades. Em estando tudo ok, ela avisa a autoridade certificadora: chefe, pode assinar aí um certificado para esse cidadão, a chave pública dele é essa, já verifiquei os documentos, tá tudo certo, só emitir. Isso é feito por meio de um documento chamado CSR, né? Certificate Signing Request, solicitação de assinatura de certificado. A autoridade certificadora, então, assina, emite esse certificado digital, entrega para o usuário final. Normalmente isso é colocado no repositório aberto também, público, distribuído eventualmente, e pronto, agora todos os interessados podem consultar essa chave pública. Tem ali o principal interessado, né, o dono do certificado, pode distribuir ele por e-mail, no site, como ele achar mais interessante. E onde que isso pode ser observado de uma forma fácil, até experimentalmente? Bom, você pode acessar qualquer página agora, com HTTPS, você vai conseguir pegar um certificado
para um certificado de sigilo, né, para você conseguir estabelecer uma chave compartilhada com o site. O primeiro passo, qualquer sessão HTTPS, é pedir o certificado para o servidor, ele vai entregar e aí o navegador faz verificações diversas. Uma das verificações é a validade do certificado, né, se ele está dentro do prazo de expiração. Uma outra verificação é se o sujeito, né, o nome identificado no site, bate com o endereço que está ali no navegador. Né? Você não pode pegar um certificado de terceiro e colocar no seu site. O nome do seu site não vai bater com o certificado de terceiro correspondente, o navegador vai recusar. E também se não foi feito algum tipo de revogação desse certificado. Afinal de contas, uma vez emitido o certificado, o dono dele pode perder a chave secreta correspondente, né? A chave privada, perdão, correspondente. Se ele perder a chave privada, alguém roubou, ele tem que pedir a revogação daquele certificado, porque senão pessoas podem se passar por ele. Então, tem protocolos também para fazer esse tipo de verificação, né? Se não está numa lista de certificados revogados, e existe um protocolo específico, o OSCP, na verdade, que permite fazer essa verificação online. Então, enfim, em estando tudo correto, fecha o cadeadinho e é isso que significa, né? O cadeadinho fechado no HTTPS. Isso significa que o navegador fez todas as verificações possíveis e aquele certificado parece legítimo. Você está no site que, enfim, corresponde àquele endereço que você está visitando de fato. Além de poder fazer a identificação de identidades, eu falei, dá para fazer também certificações de tempo, né, do instante de tempo em que algo foi registrado. Então é exatamente isso que faz uma autoridade de carimbo de tempo. Se você quiser registrar um documento qualquer no tempo, você tira o hash desse documento, envia esse hash para a autoridade de carimbo de tempo correspondente. Perceba que a autoridade de carimbo de tempo não terá acesso ao conteúdo, ela só tem acesso ao hash. Não dá para fazer a inversão do hash, portanto, ela não tem a menor ideia do que você está registrando. Mas ela não precisa saber o que você está registrando, ela simplesmente vai dizer, no instante blá, eu recebi um documento cujo hash é esse aqui e, bom, é isso. Ela registra um instante de tempo em que o hash foi visto por ela. E aí, qualquer pessoa pode verificar, esse hash aqui de fato corresponde a essa patente. Foi registrado nesse instante de tempo por uma autoridade certificadora, então dá para ter alguma confiança do instante de geração desse documento, contanto que eu confie, obviamente, na autoridade certificadora de tempo. Aqui tem um exemplo de certificado. Mais divertido do que olhar o vídeo é você agora, assistindo esse vídeo, clicar no cadeadinho que aparece no seu navegador e procurar ali ver certificados. Você vai conseguir enxergar todas as informações. Aqui eu fiz, no caso, no Firefox, ele mostra que o certificado é válido. Dá para ver alguns detalhes dele, né? Quem é a autoridade certificadora, a data de emissão, alguns detalhes adicionais como toda a cadeia de certificação, né? Da autoridade raiz até o certificado dessa entidade final. No caso aqui é um certificado da USP, no formato X509, que é o formato mais utilizado na internet. E dá para ver, então, a cadeia de certificados. Nesse certificado da USP que eu peguei, ele foi assinado pela autoridade raiz Global Sign, que tem uma sub-autoridade certificadora chamada TrustRoot CA. Abaixo está a ARNP, a Rede Nacional de Pesquisa Brasileira, ICP-EDU, e ela emitiu para a USP o certificado. Então, dá para ver toda a cadeia, né, toda a ICP aqui apresentada. Então, também dentro do certificado necessariamente vai ter a chave pública do usuário, então, dá para ver também um dos campos. O algoritmo que foi utilizado para assinar o certificado, no caso aqui foi o RSA fazendo assinaturas em cima de um hash SHA-256, então você pode pegar o certificado, tirar o hash dele, né, excluindo a assinatura e verificar se a assinatura bate com esse hash que você tirou. O seu navegador faz isso, você não precisa se preocupar em fazer na mão. Tem o número serial também, que é para ajuda a identificar no caso de revogação, né, quero revogar o certificado. Qual? O de número serial, blá. Então você consegue dizer qual que vai ser revogado. E aí, então, com essa estrutura toda, né, de certificação digital, você consegue fazer distribuição de chaves públicas para qualquer usuário, né? Então, os sites colocam as chaves públicas na página inicial. Você pode fazer envio de certificados de e-mail, por exemplo, como anexo do seu e-mail. Várias possibilidades. Como é que você pode confiar nessa chave pública? A ideia toda da autoridade certificadora é dar essa confiança, né? Esse certificado do Bob é do Bob, de fato não é do Vader.
Mas, poxa, eu tenho que dar confiança? Se a gente está falando de uma disciplina sobre tecnologias descentralizadas, é exatamente a ideia de não ter que confiar em ninguém. Não dá para fazer uma coisa mais distribuída, de fato, que é uma das críticas ao modelo de PKI, de ICP. E dá. Na verdade, uma tecnologia da década de 90, chamada Web of Trust, diz exatamente como você pode fazer isso. Ao invés de você ter que confiar em algumas entidades, porque o Firefox, Chrome, Microsoft decidiram confiar e colocaram lá a autoridade certificadora já goela abaixo, né? Você instalou o aplicativo, já vem para você, confie nessas pessoas, porque eu confie em mim. Você pode fazer um negócio, não quero confiar em ninguém. O mundo é cheio de sacanas máximos. Vamos achar uma forma de eu dizer em quem eu quero confiar. O Web of Trust faz exatamente isso. Ele foi criado originalmente para e-mails, né? A ideia era para você conseguir dizer qual é o seu e-mail e terceiros poderem fazer a verificação, mas é genérico, tá? O princípio de Web of Trust é muito mais genérico do que e-mail. Você pode usar isso para web, você pode usar isso para absolutamente qualquer coisa. Qual que é a ideia? Eu vou assinar os meus próprios certificados. Então eu não vou pedir uma autoridade certificadora, até porque a autoridade certificadora vai cobrar. Estou com o escorpião no bolso hoje, não vou gastar dinheiro com isso, eu assino os meus próprios certificados. Ou seja, la garantia soy yo. Como é que um terceiro pode confiar em mim? Bom, simples, pergunte para os meus amigos. Esta é a minha chave pública. Eu avisei todos os meus amigos das minhas chaves públicas. Pergunte para eles, simplesmente. Então cria-se aí uma rede de confiança em que usuários dizem quais são os certificados válidos de outros usuários. Espera-se que eles tenham feito uma verificação de fato se o vínculo está correto, mas, enfim, você não precisa confiar em qualquer usuário também. Você confia nos usuários que você bem entender. Então, se tentar resumir o Web of Trust em uma imagem, seria essa aqui. Vamos entender o que diabos acontece. O centro de confiança do seu sistema deixa de ser a autoridade certificadora e passa a ser você. Então, você diz quais são as chaves públicas nas quais você decide confiar. Toda vez que você confiar numa chave pública, eu estou colocando esse pontinho ali, dizendo, essa chave pública é considerada legítima, é considerada desse usuário, de fato. Então, eu, Marcos, verifiquei as chaves A, B, C, D, E e F. Sentei com a pessoa e fiz a verificação da chave. Então, essas eu tenho certeza, porque, enfim, eu verifiquei na mão. Mas, vou ter que verificar a chave de absolutamente todo mundo na mão? Não. Algumas dessas chaves, você, conhecendo a pessoa, você fala, não, esse cara aqui, o D, por exemplo, ele não, toda vez que ele assinar uma chave, ele não vai assinar qualquer chave de qualquer pessoa, ele entende de segurança. Ele vai fazer verificações tão cuidadosas quanto as que eu fiz de aquele certificado ser válido. Então, toda vez que ele assinar um certificado, eu confio nele automaticamente. Então você pode dizer quanto de confiança você quer dar para cada usuário. No caso aqui do usuário D, a bolinha cheia significa que eu confio plenamente nesse usuário para assinar chaves de terceiros. Já o C, eu não confio. Nem sabe o que é PGP, ele nem sabe o que é assinar. Se alguém pedir para apertar um botão, ele vai apertar o botão. É aquele tipo de pessoa que manda um link para ele no WhatsApp, ele clica. Ele cai em fake news. Ele adora qualquer coisa que seja clicável. Então, não, quando ele assinar alguma coisa, é a mesma coisa que nada, né? Não dá confiança nenhuma. Então pode ver que o D assinou para o L. Então eu automaticamente acredito que o certificado do L está correto. E eu posso dar um grau de confiança. No caso aqui do L, eu dei confiança também de o que ele assinar, eu vou confiar. Então o R e o S foram assinados por ele. Eu confio. Já o C, ele assinou para o I, para o J, para o K, não sei qual é a chave do I, do J e do K. O C falou que é essa, para mim é a mesma coisa que nada. E eu posso dar confianças quaisquer em níveis intermediários. Então, A e B, eu estou dando uma confiança de 50%. É um cara que entende, é safo, mas sei não. Se ele sozinho assinar, talvez eu não confie. Mas quando A e B assinam a chave do H, opa, essa deve ser a chave do H. 50% mais 50% dá 100%. Então, tem cara de ser a chave do H, de fato. Já o G ali, o A assinou para ele, mas eu só tenho 50% de confiança. Não tá bom o suficiente, eu não coloco bolinha no G, porque eu não sei qual é a chave do usuário. Então é isso, basta ir construindo essa rede de confiança, decidindo em quem você quer confiar ou não, e você consegue, então, ser a sua própria autoridade certificadora de absolutamente qualquer coisa. Isso já mantém, já cria um cenário de descentralização
bastante existente de identidades. Então, enfim, não gosta de PKI porque é centralizado, pense com carinho em Web of Trust, usado no PGP, dá para construir um sistema completamente descentralizado de confiança, usando esse tipo de estratégia. Um exemplo disso aqui, de uso, né? Gostei desse negócio, quero começar a usar. O Thunderbird tem suporte ao PGP, você consegue gerar seu próprio par de chaves localmente e usar isso para assinar e-mails que você queira mandar para os seus colegas e, como é um certificado você que gera, você pode também enviar para as pessoas se elas quiserem te mandar alguma coisa sigilosa. Então, me manda um documento e não deixa ninguém ver, né? Vou mandar para o Gmail, mas não quero que o Gmail faça a leitura dos dados. Então, pede para ele utilizar um Thunderbird, alguma coisa que saiba fazer a cifração, entrega para ele seu certificado PGP, ele vai conseguir fazer a cifração dos dados de tal forma que você vai baixar na sua máquina e vai conseguir fazer a decifração. Normalmente é mais chato de fazer isso com web e-mail, tá? Com um e-mail na web. Para o e-mail da web conseguir decifrar as suas mensagens, ele precisaria da sua chave privada. Não é bom entregar a chave privada para terceiros. Então, o ideal é usar, de fato, aplicativos locais como o Thunderbird de e-mail para fazer esse mecanismo de cifração, assinatura. É mais fácil de controlar. Então, tem um roteiro como parte do material dessa disciplina que vocês podem brincar com o PGP, Thunderbird, envio de e-mails cifrados, assinados. Recomendo fortemente que vocês brinquem um pouquinho com esse roteiro. Aqui tem um mecanismo auxiliar, né, para geração de chaves que eu falei, o Cleópatra, se você estiver no Windows, por exemplo, tem a interface gráfica para fazer geração dos certificados, dizer o quanto você confia no usuário ou não, né, toda a gestão de chaves você pode fazer nesse sistema, né, ele é parte do GPG4Win, que é o GNU-PG adaptado, né, o GPG, na verdade, adaptado para Windows. Então tem para Linux, tem para Windows, você pode fazer em qualquer plataforma isso aqui, de gestão de certificados, utilização de confiança controlada por você, não por uma autoridade certificadora e por companhias que confiam nas autoridades certificadoras. É essencialmente isso que eu queria colocar, já entrando um pouco no universo de descentralização, dá para fazer certificação digital de identidades, e eu falei de como descentralizar identidades, não falei como descentralizar de carimbo de tempo. Spoiler alert, blockchain é exatamente a descentralização de uma autoridade de carimbo de tempo. Mas vamos chegar lá no terceiro bloco da disciplina. Até a próxima.